Olá, a paz do Senhor, amados irmãos. Nós já falamos um pouco a respeito dos alimentos considerados puros e impuros. Fizemos a primeira parte e hoje vamos explicar, na segunda parte, a respeito da visão que Pedro teve. Na primeira parte, nós falamos a respeito dos alimentos que são puros e impuros, considerados puros e impuros. E hoje nós vamos falar o que contém em Atos, que no capítulo 10, versículo 48, que nos diz o seguinte: e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Quem era Cornélio? Cornélio, ele era um centurião. Ele era um homem religioso. Ele não era cristão. E a Bíblia diz que esse homem, ele teve uma visão com um anjo, e o anjo falava com ele e dizia o seguinte, que as tuas orações têm subido para a memória diante de Deus. Enquanto isso, Pedro estava lá na casa dele, né? O anjo, enquanto falava com Cornélio, Deus falava com Pedro. Enquanto Pedro, no horário assim de meio-dia, ele sentia fome e alguém estava fazendo sua alimentação para o almoço, quando ele também teve uma visão. Essa visão era o lençol, que eu mostro esse aqui para vocês, que já expliquei, descendo do céu, repleto de todas as espécies de animais, que são aqui os animais impuros e puros. Então, esse assunto aqui eu já retratei, mas vou dar uma pincelada para que voltemos e assim a gente possa entender melhor. Quando Pedro vê esse lençol subindo e descendo, e a voz dizendo, mata e come, e Pedro se sentiu ofendido e respondeu, nunca, Senhor, jamais, nunca entrou na minha boca coisa imunda ou impura. Enquanto isso, o anjo falava com Cornélio, eles estavam distantes um do outro, né? E o que Deus falou para Cornélio? As tuas orações, as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Mas quem é Cornélio? Cornélio, ele é um gentil a Deus e de bom coração. Ele fez orações, ele dava esmola, ele ajudava os pobres, ajudava os necessitados, ele cumpria o que está escrito na Bíblia Sagrada, tá certo? Então, nesse interim, Deus falava com ele e dizia, envia Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, curtidor que tem a sua casa ao mar. E aí, aconteceu. Era lá que Pedro estava junto ao mar e Pedro estava em jejum, ele sentia fome, queria comer e ele também teve essa visão do lençol com os animais. Mas para se entender o lençol dos animais, temos que explicar um pouco a respeito de Levítico 11. Expliquei aqui, mas vou dar uma pincelada. Sobre os animais puros e mais, o nosso ambiente aqui, nós costumamos falar a respeito do porco. Porco era considerado um alimento impuro, devido à sua forma, como era mantido no seu cativeiro ou criado livremente para o seu abate. Isso ocorreu há centenas de anos. Hoje, o nosso porco, ele é cuidado, ele é tratado, até mesmo por especialistas. Mas nós temos ainda, de acordo com a Associação de Descendência Brasileira dos Judeus, o povo judeu, ele se abstinha de comer carne de porco,
porque fazia mal à saúde, e também a lei divina, como era soberana, não permitia que eles comessem porco. Então, propriamente dito, eles estavam atendendo à lei. O Senhor quis dizer a respeito dos animais puros e impuros. O que é que o Senhor quis dizer? A distinção entre os alimentos puros e os impuros é feita de maneira simples. Os animais que são considerados limpos têm unhas fendidas e remoem. E com relação aos peixes, que possuem barbatanas e escamas, e os pássaros também são considerados por serem aves de rapina, como urubu, ou seja, animais que comem carniça, como abutres. Esses nós não podemos comer. No caso dos insetos, que possuem pernas longas para saltar, podem ser comidos. É o caso daquele último animal que está lá em cima. Essas instruções, elas estão todas escritas aqui no livro de Levítico, como já expliquei, que nós não podemos comer rato, coelhos, frutos do mar, insetos, animal, porque estes são considerados impuros. Voltando para Pedro, ele disse que nunca entrou na minha boca nada impuro. Mas o que ele fez? Pedro, ele subiu, foi para um terraço onde ele estava e orava. Isso era quase aproximadamente a hora sexta. Então ele queria comer, né? E ele teve um arrebatamento de sentidos, ou seja, ele teve uma visão, teve um êxtase de olhos abertos. Então, ele não estava vendo nada ao seu lado, ele estava tendo uma visão, e esse arrebatamento de sentido, ele viu o céu aberto e viu esse lençol descendo com os quadrúpedes, aves da terra, do céu, e uma voz dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ele repetiu mais uma vez: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa imunda, comum ou coisa imunda. E a voz se repetiu por 3 vezes. E continuou dizendo que não ia comer nunca nada, que nunca tinha comido nada imunda. Então, o que aconteceu? O lençol se recolheu ao céu, estando Pedro duvidando acerca do que seria aquela visão. E eis que os varões que preparavam estavam à porta perguntando onde era, ou onde seria a casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse: eis que os 3 varões lhe buscam. Quer dizer, enquanto Cornélio tinha uma visão, um dia depois também teve visão Pedro. Não foi no mesmo dia, foi um dia depois, que levava um dia de viagem de lá onde estava Cornélio para a casa de Simão Pedro. E pensando Pedro naquela visão, disse o Espírito 3 vezes: busca, levanta-te e desce, e vai com eles, pois eu os enviei. Olha, Pedro estava orando lá em cima no terraço. Deus falou com ele e disse para ele descer, porque aquelas pessoas que estavam na porta dele, foi Deus quem enviou. Então, o Senhor enviou o anjo a Cornélio, mandou alguém buscar Pedro, porque tinha por resposta as suas perguntas, e também falava de Cornélio, aquela pessoa que Deus podia dizer para ele: tu és um homem bom, justo, tu dá oferta, tu dá dízimo, mas te falta alguma coisa. Aqui a gente pode fazer
uma semelhança, assim como foi com o jovem rico, sendo que o jovem rico não obedeceu a Deus, enquanto que Cornélio obedeceu a Deus. E a voz dizia: que te faltas? Te falta alguma coisa? Pois a diferença é que o rico não deu ouvidos à palavra do Senhor e Pedro deu. Então os varões chegaram e Pedro, né, ele obedece e vai, e eles disseram: qual é a causa por que estás aqui? Então o varão Cornélio, varão justo, temente a Deus, né, de bom testemunho, de bom coração, porque ele ajudava os pobres. Então Cornélio tinha convidado, chamou toda a vizinhança, toda a parentela, convidou os amigos mais íntimos, convidou toda a redondeza, né? E quando Pedro... então ele, o que ele fez? Ele encheu a casa dele para ouvir as novidades que Pedro trazia. E Pedro entrou, Cornélio saiu para atendê-lo e prostrou-se aos pés de Pedro. Quer dizer, Cornélio, quando foi atender Pedro, ele ajoelhou-se perante Pedro e Pedro disse: levanta-te, porque eu sou homem semelhante a ti. Então Pedro teve essa humildade e disse: sou homem semelhante a ti.